Boa noite, seja bem-vindo ao Linha Aberta. Os zimbabueanos foram ontem às urnas num escrutínio que já é considerado histórico. Pela primeira vez acontece sem Robert Mugabe, 38 anos depois daquele país vizinho ter alcançado a independência. E também o nível de participação dos eleitores foi de 75%, pelo menos até aqui. E não temos ainda os resultados daquilo que será o próximo presidente do Zimbábue, mas a verdade é que dos 23 candidatos, há dois que são os principais personagens. Também falar de Nelson Chamisa, líder do Movimento para a Mudança Democrática, MDC, que já reivindica através das redes sociais aquilo que chama de vitória brilhante. Mas, por outro lado, temos o atual presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, do histórico partido ZANU-PF, que também, através das redes sociais, preferiu elogiar aquilo que foi o nível de participação dos eleitores. No Linha Aberta de hoje vamos discutir a questão das eleições no Zimbábue, tendo em conta aquilo que poderá ser o impacto ao nível da geopolítica aqui na região da SADC. E para tal contamos em estúdio com Fernando Lima, jornalista, também analista, Régio Conrado e Hilário Chacate. Mas também vamos poder ter intervenções do exterior, mais concretamente da África do Sul, onde contamos com a participação do professor André Thomasshausen, que é analista político e também docente da Universidade de Unisa. Aliás, até porque já temos em linha, através do Skype, o professor André Thomasshausen. Professor, boa noite. Essas eleições do Zimbábue que acontecem pela primeira vez nesta nova realidade, sem muita repreensão da polícia, mas também sem Robert Mugabe. Aliás, Mugabe que preferiu dizer que não vai votar ou que não ia votar no seu partido histórico. Como é que analisa este escrutínio, professor? Bom, para mim é uma ocasião muito feliz, porque demonstra que o processo da democratização aqui na África Austral está a seguir o seu caminho histórico. Em cada ato eleitoral que estamos a testemunhar, vemos maior participação nestas eleições. Temos uma participação dos eleitores acima de 75%, que é realmente muito encorajadora. É uma tendência muito positiva de ter havido este entusiasmo dos eleitores. E para os eleitores em países muito pobres, é realmente um grande sacrifício de ficar um dia inteiro, normalmente sem comida nem água, à espera para poder votar. E assim, isto já é uma vitória em si, é um processo de democratização num país que há poucos anos estava à beira da guerra civil, estava à beira de cair num período de ditadura absoluta, por um presidente que não queria ceder o seu lugar. Na altura era o presidente com mais anos em serviço em África, e assim a democracia está a ganhar. Claro que aí também existem muitas expectativas. Muitos dos jovens eleitores têm uma grande esperança de que realmente a realidade da vida vai melhorar e que o país vai encaminhar um futuro mais pacífico e com maior participação e maior respeito pelo individualismo das pessoas, pelos direitos individuais e fundamentais. Enfim, pelo respeito da pessoa, pelo respeito pela dignidade humana, que sofreram muito no Zimbábue. Professor, há aqui questões fundamentais. Primeiro, esta participação de 75%, o que é que nos sugere? Numa altura em que temos visto, não só a nível de África, como também a nível internacional, uma cada vez mais desilusão dos eleitores, uma fraca participação. 75% será, pela realidade atual que se vive no Zimbábue, eleições sem Robert Mugabe, ou também a questão de termos um candidato jovem que até certo ponto representa a esperança, pode ser um fator influenciador?
Absolutamente. O chefe da oposição, Nelson Chamisa, tem apenas 40 anos, representa já uma geração diferente, com expressões diferentes, com atitudes e comportamento diferente. E aqui na nossa região isso é muito encorajador, porque mesmo aqui na África do Sul ainda estão no topo do poder os velhos, pessoas acima de 70 anos, e assim este fator da juventude entrar na política é muito importante, mas é cedo de se declarar uma vitória para a oposição. Há muitas indicações de que aqui há um triunfalismo até um bocado perigoso da parte do MDC, tal como na altura houve um triunfalismo muito irresponsável da parte da UNITA em Angola, numa das primeiras eleições multipartidárias aqui na África Austral, em que toda a gente estava convencida que tinham ganho as eleições e quando não ganharam, evidentemente ficaram convencidos de que teria havido uma fraude fundamental e grave, e isso levou à guerra civil. E assim é perigoso as partes anunciarem vitórias antes de haver pelo menos metade dos votos contados. E qual seria, neste caso concreto, o risco desse triunfalismo perigoso a que faz referência da parte do MDC? Bom, nós temos a experiência em Moçambique, em que a Renamo também, nas últimas eleições de 2014, estava absolutamente convencida pela sua própria propaganda de que teria ganho as eleições e depois, durante uns 2 anos muito amargos e de muito conflito, insistiam em todos os seus comícios de que eram os vencedores das eleições, primeiro a nível nacional e depois a nível de certas províncias, e isso levou em Moçambique à estagnação que estamos a testemunhar. É uma parte importantíssima do processo do multipartidarismo haver a capacidade, haver a abertura das pessoas de aceitarem o resultado, aceitarem derrota. Existe aquela tradição linda nos Estados Unidos em que o presidente é que tem que felicitar aquele que ganha as eleições e assim aceitar também o resultado. Isto, esperemos que no Zimbábue haja esse sentimento de responsabilidade e de juízo. Penso que da parte do atual presidente Mnangagwa há toda a vontade de manter a paz e de manter o civismo e de conduzir o Zimbábue a um futuro de estabilidade, porque todo o programa do governo tem sido de anunciar ao mundo que o Zimbábue agora é um país diferente, é um país aberto aos investidores estrangeiros, é um país que vai oferecer um rigor do Estado de Direito, observância pelas regras, não vai haver abusos, nem abusos populacionistas, de intervenções não planeadas e espontâneas. Isso tudo teria sido uma coisa do passado. Se agora o Zimbábue cair novamente numa vaga de violência pública, todo este sonho de uma reabilitação do Zimbábue como nação vai-se perder. E para a região, evidentemente, também será muitíssimo negativo, porque do exterior raramente as pessoas analisam os países independentemente, mas olham para a região na sua totalidade. André Tomás Sousa, nós vamos voltar para si na parte que vamos analisar o provável impacto dos resultados eleitorais no Zimbábue, em Moçambique, no caso concreto, até porque este ano temos eleições autárquicas e próximo ano também temos eleições gerais. Agora vamos lançar um olhar aqui no estúdio. Fernando Lima, essas eleições têm um sabor diferente. Sem Roberto Mugabe, 38 anos depois, temos atores da oposição que estão cada vez mais galvanizados. No caso concreto, o líder jovem do MDC. Como é que analisa este escrutínio? Bem, eu diria que há alguma surpresa
nos resultados muito positivos que Nelson Chamisa, a testa do MDC, está a conseguir nestas eleições. Temos que nos recordar que Morgan Tsvangirai, o antigo líder do MDC, faleceu em fevereiro. Aventava-se inclusivamente a hipótese do MDC ser sujeito a novas purgas internas. Aliás, nestas mesmas eleições, há fações do MDC a concorrerem independentes da aliança central do MDC. Portanto, os vaticínios iniciais em relação a Chamisa não eram bons. Eu penso que há aqui uma aliança entre a juventude do líder ou do candidato do MDC e também a forte votação do eleitorado jovem. Estes números de 75% devem, sobretudo, a uma votação muito significativa do eleitorado jovem, e isto também impulsionou muito o MDC. Porquê? Porque exatamente, não obstante as mudanças que Emmerson Mnangagwa está a tentar esgrimir e dizer que há um partido diferente, é preciso não esquecer que o líder da ZANU-PF era o ministro da Segurança de Robert Mugabe. Todo o aparelho securitário está por detrás de Mnangagwa. As possibilidades e potencialidades para a fraude existem a partir deste mesmo aparelho. Há uma acusação de governamentalização da própria Comissão Nacional de Eleições, a ZEC. Portanto, embora haja todos estes aspectos positivos nestas eleições, há, mais uma vez, uma eleição em plano inclinado. Significa que as oportunidades do voto não são iguais para Chamisa e para Emmerson Mnangagwa. Régis, qual é a sua visão em relação a este escrutínio? Aguardamos ainda a divulgação dos resultados, pelo menos preliminares, da parte da Comissão Zimbabuiana de Eleições. No entanto, já este líder da oposição no Zimbábue avançava para uma vitória, puxava para si, é normal num jogo político, mas na sua visão, o que é que lhe parece? Como é que decorreu o escrutínio nesta fase histórica sem Robert Mugabe e também, se calhar, sem muita repreensão, sem muita intimidação da parte da polícia, sobretudo aos membros, aos concorrentes da oposição? Como é que olha para isto? Bem, primeiro subentendo que o processo eleitoral no contexto do Zimbábue permite-me duas possibilidades de leitura. A primeira é a que está ligada a um processo um pouco mais geral dentro do continente africano, sobretudo na África subsaariana, que é o facto de as democracias africanas serem consideradas a prioristicamente como democracias incapazes, ou seja, democracias que não são capazes de poderem estruturar eleições que sejam consideradas como livres, justa, ou o slogan das democracias liberais, ou do slogan das grandes organizações internacionais que pretendem defender o princípio de que é preciso que a justiça e algum tipo de transparência nos processos eleitorais. Neste momento é um pouco complicado, intelectualmente falando e falando muito sinceramente, tirar conclusões absolutas sobre este processo. Mas é verdade que, do ponto de vista daquilo que são as perspectivas, pode-se constatar que o facto do Zimbábue ter aceito, depois de 16 anos de negação da participação da comunidade internacional no controle do processo eleitoral, o que significa que se enquadra naquilo que chamamos da boa governação eleitoral, significa aceitar o princípio, primeiro, vamos lá dizer, da incerteza eleitoral, significa que as pessoas sabem que periodicamente não ganham, portanto, eleições, o que na verdade é uma novidade no contexto africano. E segundo, a questão da certeza procedimental, que são dois princípios fundamentais que regulam aquilo que são os estudos eleitorais e a governação, portanto, eleitoral. E esses dois princípios, subentendo que quando a gente olha para o processo eleitoral que está sendo feito no contexto do Zimbábue, existe alguma percepção de que, de facto, estes dois princípios estão a ser realizados. Mas neste momento é um pouco complicado ter uma visão global sobre este processo. O segundo ponto, que eu penso que é uma grande novidade, é que
a participação a 75%, obviamente que demonstra, se olhar para aquilo que são as democracias ditas consolidadas, seja na França, seja na Inglaterra, os Estados Unidos, ou outros países da União Europeia, obviamente que há um certo desgaste do eleitorado, portanto a participação política eleitoral é muito baixa, mas para este contexto há duas leituras possíveis também. Primeiro é que subentendo que a participação é uma forma de externalização de um conjunto de sentimentos, às vezes sentimentos, vamos lá dizer, de raiva e de desgaste em relação ao tipo de sistema, portanto, instalado. E, por outro lado, sabemos nós que Mnangagwa é um presidente, mas que ao mesmo tempo, subentendo, e os estudos mostram isto, que não houve uma reestruturação, primeiro da máquina governamental e da máquina, vamos dizer, da gestão administrativa do próprio Estado. Estas duas situações podem dar uma impressão em alguns setores da sociedade de que, de facto, é verdade que Mnangagwa mostra uma certa perspectiva de mudar, portanto, o Zimbábue, mas é provável que se também entendam que Mnangagwa não foi capaz de modificar aquilo que é a estrutura básica desta situação. E esta participação da juventude, se nós tivermos a oportunidade de ver todo o discurso que está sendo feito, tenho a impressão que esta tal juventude, ela não pode ser vista como um eleitorado praticamente homogéneo. Porquê? Porque existem alguns setores da juventude que entendem que o MDC é uma alternativa política através do Chamisa, mas há também determinados setores dentro da própria juventude que entendem que a continuidade pode ser útil, sobretudo porque Mnangagwa faz um discurso que pretende, politicamente falando, uma certa ruptura. Portanto, neste momento podemos dizer que, do ponto de vista de conclusivo, pelo menos preliminarmente, que este processo demonstrou que, por um lado, há uma certa vontade do Zimbábue, portanto, dos governantes que estão agora no poder, de mostrar que é possível eleições abertas, mas podemos perguntar abertas até que ponto? Podemos perguntar, a ZEC é independente até que ponto? O modelo de organização da ZEC permite efetivamente que ela possa ser transparente, possa ser imparcial? Isso é muito complicado. E se for a ver, a ZEC tem um modelo, portanto, um modelo organizacional que muitas vezes pode complicar uma certa independência. Mas isso é uma discussão sobre os modelos daquilo que são as comissões de gestão eleitoral. E para terminar, eu penso, e estou mais ou menos persuadido que pode ser esta perspectiva de que estas eleições são uma antecipação do tipo de consciência social e política que se está a construir dentro do Zimbábue e que durante muito tempo tinha sido, de certa maneira, vamos dizer, reprimida por Roberto Mugabe, mas tem preciso falar, vamos falar do sistema de Roberto Mugabe, é melhor falar nestes termos. E este desgaste seria em relação ao partido ZANU-PF, que já governa o Zimbábue há 38 anos, ou será também pela descarrilhada do Zimbábue no que diz respeito à parte económica e também social e política, atendendo que no Zimbábue, durante o tempo de Roberto Mugabe, nunca houve muita tolerância em relação àquilo que é a oposição. E tendo essas eleições, sem esses atores históricos e também tendo um líder que representa a esperança da juventude, no caso vertente, um líder de 40 anos de idade, seria um fator preponderante para esta grande participação, sobretudo da juventude a que fez referência? Bem, rapidamente, eu penso que, primeiro, é um pouco difícil dizer que nestas eleições as lideranças históricas do partido estão fora, porque Mnangagwa representa parte dessas ditas lideranças da libertação do Zimbábue nos anos 80 e sabemos que a relação entre, nos acordos de Lancaster House, Mugabe estava, portanto, com Mnangagwa, portanto, representava uma das pessoas mais confiadas de Roberto Mugabe. É um pouco difícil afirmar que esta geração não participou ou que não está presente, até porque Mnangagwa não fez uma revolução dentro do partido, não fez uma revolução dentro do Estado, do aparelho do Estado, porque existia um conjunto de compromissos com determinados setores que continuam. Agora, a participação de Chamisa é verdade que é o que aconteceu um pouquinho em Moçambique. Em 2009, com o MDM, acreditava-se de facto que havia uma alternativa política possível. Mas sabemos igualmente que o MDC, através do Chamisa, pode ser capaz de mobilizar determinado eleitorado, mas isto não significa que reestrutura, portanto, o cenário político do Zimbábue. É preciso não esquecer que há três grandes setores no Zimbábue. O setor da juventude, por um lado, existe um setor, neste caso, dos agricultores, sobretudo brancos,
e que tem uma certa extensão dentro do próprio Zimbábue. A gente não sabe como é que se manifesta sociologicamente, mas era preciso um pouco mais de investigação. Mas terceiro é que tens um conjunto de pessoas que ainda representam uma faixa importante, que são pessoas que têm uma relação direta com o próprio ZANU-PF, mas que também têm uma visão um pouco desconfiada em relação ao MDC. Agora, se a participação de 75% pelo menos até agora é uma demonstração da vontade de que queremos um jovem, portanto, a governar o país, é um pouco complicado, porque sociologicamente falando, não sabemos até agora qual é o perfil sociológico do tipo de pessoas que votaram, qual é a estrutura social, qual é o tipo de gostos, qual é a posição social que ocupam. Sabemos que são jovens, mas jovens é uma categoria extremamente difícil e não sabemos o que ela representa definitivamente. Um jovem que vive, portanto, num bairro relativamente abastado, não tem as mesmas convicções relativamente a um jovem que vive num bairro periférico. A gente não sabe muito bem, mas podemos dizer que, de forma geral, esses 75% pode, vamos falar, do ponto de vista eleitoral, significa que há uma vontade de que é possível acreditar nas instituições. Mas a pergunta que a gente pode fazer intelectualmente é até que ponto? E se nós podemos ainda estender a pergunta, o que é que significa dizer se há uma participação de 75%? É uma questão puramente estatística eleitoral ou existe um voto qualitativo ou ainda um voto de contestação? Isto vamos saber certamente quando tivermos resultados finais, porque se é um voto de contestação, Mnangagwa tem que, obviamente, perder. E se é um voto de aceitação, obviamente que a oposição vai ter que ganhar. Ou ainda pode ser também uma demonstração deste voto, de que efetivamente se votarem massivamente na questão do partido que está no poder, pode demonstrar que há uma certa convicção de que de facto o ZANU-PF é capaz de reestruturar a questão do país. Mas a convicção de fundo é que este processo ainda é complexo, mas é uma ideia de fundo de que os zimbabueanos têm uma grande esperança de que é possível mudar a situação. Hilário Chacate, ter 75% do eleitorado a ir às urnas, num contexto aqui na África Austral, em que cada vez mais há menos eleitores a irem a votar, o que é que isto significa para si? Qual é a leitura possível? Bom, de facto, em primeiro lugar, é preciso dizer que essas são eleições muito históricas para os zimbabueanos, na medida em que, se o presidente Mugabe não tivesse sido afastado, alguns interpretam isso como um golpe muito suave, um novo estilo de golpe, não é? Jamais antes experimentado nos outros contextos. Ele seria o candidato a essas eleições, conforme já vinha, portanto, se vaticinando. O que acontece neste momento, na minha percepção, é uma grande motivação e uma grande emoção por parte dos zimbabueanos, e que esta emoção toda cria, digamos, uma esperança por parte dos zimbabueanos. Podemos olhar um cenário idêntico a Moçambique, quando Moçambique torna-se independente em 1975. A obra de Abrahamson e Nilsson, Moçambique em Transição, mostra que Moçambique teve o pico da sua produtividade dos anos finais de 80, aliás, finais de 70 e início dos anos 80, de 81. Porque havia um grande entusiasmo por parte dos moçambicanos. Havia uma grande expectativa desta mudança. Então, as mudanças carregam consigo, portanto, novas expectativas, este novo entusiasmo. Então, penso que este participar massivo por parte dos zimbabueanos demonstra esse entusiasmo, estas expectativas exacerbadas, que se acredita que com a saída de Mugabe é possível ter, portanto, configurar uma nova forma de ser e estar politicamente e economicamente no Zimbábue. Então, penso que é esse entusiasmo que está a caracterizar neste momento os zimbabueanos. Também há um outro pormenor que os colegas acabaram aqui de trazer. A ideia de ter um grosso número de eleitorado, dos eleitores, dizia eu, que é jovem. Se nós olharmos esses 5 milhões, portanto, inscritos, acima de 50% deste eleitorado, ou desses eleitores, são jovens. Esses jovens não participaram da dinâmica política, digamos, deste processo de libertação. Não têm o saudosismo, não têm do que se orgulhar do passado. Esses jovens querem algo de concreto para resolver os seus problemas. Esses jovens sentem excluídos, de certa forma, daquilo que é a vida política e econômica do país. Então, esses jovens querem configurar uma nova
ordem política nacional a nível do Zimbábue que possa, portanto, lhes ser favorável. Então, é nesta dinâmica toda, desta juventude toda, se nós formos olhar, provavelmente, não tenho muita certeza, até agora o que andou a girar nas redes sociais ainda são dados preliminares, que ainda alguns órgãos não são muito fiáveis, mostram que, a nível das zonas urbanas, não é? Há uma tendência de vitória por parte da oposição. São esses jovens que sentem os problemas do dia a dia. São esses jovens que sentem as assimetrias de uma elite política que tem uma vida muito mais faustosa, não é? E que esses jovens não se sentem parte integrada desta dinâmica. Então são esses jovens que mostram, portanto, um voto rebelde, porque querem configurar uma nova ordem. Se nós olharmos, provavelmente, historicamente no Zimbábue, temos a situação em que nas zonas rurais, quem ganha as eleições é de facto o ZANU. Por que isso acontece? São pessoas mais conservadoras, são pessoas que não estão muito mais afetadas por aquilo que é o dia a dia da vida, portanto, da vida urbana. Então, penso que isto tudo, de certa forma, acaba criando esta participação, que é algo muito, muito interessante naquilo que é as eleições a nível da África Austral. Há um dado claro de que a juventude a nível da África Austral tem estado a ficar desiludida pelos políticos. Daí que quando chega o dia de eleições, normalmente temos visto os jovens mais preocupados em ir beber uma cervejinha, em ir fazer outras coisas que não têm nada a ver com a sua participação política, porque esses jovens estão desiludidos com os políticos. É o cenário diferente que nós estamos a acompanhar, portanto, no Zimbábue. E sente que os políticos, os partidos também acompanham esta tendência? Pergunto isso até porque o Dia da União Africana este ano foi dedicado mesmo à juventude, porque as projeções mostram que o continente africano é jovem e continuará a ser nos próximos anos um continente jovem em termos de população. Mas, se calhar, os discursos, a mensagem, o que se vende, parece ser mais para um sentido de voto histórico do passado, da libertação, e não necessariamente um voto direcionado a um jovem que nasceu na década de 90, que agora já vota. Como é que olha para o aproveitamento e também as políticas públicas que são elaboradas tendo em conta esta realidade? Há um alinhamento em termos daquilo que é a realidade e o que os partidos políticos e os líderes também procuram transmitir nas suas campanhas, também nos programas de governação? Olha, olhando para aquilo que é a dinâmica política a nível da região, eu penso que os líderes políticos não têm sabido aproveitar, ou seja, acompanhar a dinâmica e as mudanças que são muito progressivas, tendo em conta a globalização, tendo em conta as novas tecnologias de informação em massa, e o jovem agora é muito mais ativo nesta dinâmica. Eu digo isso porque, se nós olharmos para a maior parte dos candidatos a nível da região, são todos eles da geração, portanto, dos libertadores. Então, eles, de certa forma, continuam muito mais conservadores, ainda com o discurso de que os jovens podem vender o país, como já vimos isso várias vezes. Então, penso que não há, portanto, um acompanhamento desta dinâmica. Olha só, quando tu tens um candidato jovem, de facto, a juventude se emociona mais, ganha um maior entusiasmo de que este entende a nossa linguagem, esse fala a nossa linguagem. E há, portanto, esse grande entusiasmo por parte dos jovens. E nós podemos olhar a realidade moçambicana. Se nós olharmos as eleições de 2013, a nível das autarquias, em Maputo, nós vimos como o jovem Venâncio Mondlane conseguiu dinamizar, pelo menos a nível das zonas urbanas, sendo primeira vez ela concorrer, conseguiu ir muito longe do que se esperava para um candidato novo, porque há esta percepção por parte da juventude de que este candidato fala a nossa língua. Então, o que acontece é este grande dilema por parte dos mais velhos, não acreditar que a juventude pode, de facto, levar a um bom porto a um país e, de certa forma, acabam não dando uma confiança, digamos, muito maior aos jovens. E, de certa forma, isso acaba prejudicando aquilo que é a dinâmica deles, porque a juventude vai acompanhando as mudanças e querem jovens, querem pessoas que falam a sua linguagem para poderem confiar o seu voto. Não acreditam mais na ideia do simbolismo,
invocar aqui valores simbólicos, valores, portanto, de libertamos, valor de que nós lutamos. Esse discurso vai corroendo-se hoje e há uma outra dinâmica que é preciso que os políticos, portanto, possam ter um olho clínico para poderem acompanhar essa dinâmica. Professor André Thomasshausen, tendo em conta que a África é um continente jovem e também no Zimbábue, tal como aqui em Moçambique, parte considerável do eleitorado é jovem. Como é que olha para estas eleições nos vizinhos Zimbábue? Que possível impacto pode ter para Moçambique? Este ano temos eleições autárquicas, mas próximo ano também temos eleições gerais. Bom, evidente, a idade dos candidatos não é o único critério. Uma coisa importantíssima é o sentimento de confiança e de conforto que um candidato oferece. E, pessoalmente, eu, talvez desiludindo muitos dos ouvintes agora, penso que o presidente Mnangagwa vai ganhar estas eleições e com uma boa margem, mas vai ter que aprender a viver com uma oposição muito forte, uma oposição que vai estar muito perto dos 50%, tal como Moçambique tem tido essa experiência de ter uma oposição forte. Até agora, a oposição em Moçambique é a oposição mais forte nas Assembleias Nacionais em África. E, portanto, esse convívio, aprender também a praticar as regras parlamentares, as regras que regem o trabalho da oposição, isso tudo contribui para a maturidade deste modelo de gestão política, que não foi sempre o modelo de gestão aqui em África, porque do colonialismo caímos para o Estado do Partido Único, que de facto era um colonialismo por pessoa interposta, não era grande diferença. Assim, a idade não é tudo. E os partidos da oposição na África Austral ainda não dominaram bem a arte de fazerem propostas políticas de substância. Fazem-se campanhas muito concentradas, muito viradas para a personalidade do candidato e esvazia-se o conteúdo político. Isso é um defeito dos partidos da oposição em todos os nossos países aqui e tem a ver também com o individualismo que está a regir nestes partidos da oposição. Esperemos que para Moçambique a Renamo, pós a era de Afonso Dhlakama, conseguirá nomear candidatos que podem convencer, que podem inspirar a confiança e o sentimento de segurança, porque ter a segurança da alimentação, a segurança física, a segurança da habitação, a segurança da saúde, isso são as necessidades básicas, e é isso que o eleitor, especialmente nos países assim muito pobres, procura. E o eleitor está cansado das promessas vazias. É uma coisa extraordinária que na nossa vida individual, quando fazemos promessas, normalmente temos que sofrer consequências quando não cumprimos as promessas. O esposo que promete fidelidade à mulher, quando não cumpre, vai sofrer as consequências. O político, por enquanto, em África, pode safar-se fazendo todo e qualquer tipo de promessa ridícula. E assim esperemos que este maior equilíbrio entre as forças políticas que vai resultar destas eleições no Zimbábue vai também contribuir para a maturidade desse país, também como membro no SADC, que poderá contribuir muito para um avanço desta região SADC. O organismo regional do SADC está fraquíssimo, não tem avançado nos últimos 10 anos, está muito atrasado em relação a outras organizações regionais em África, ao OHADA, ao ECOWAS, e assim é preciso fazer também um trabalho regional e voltar um bocado aos grandes objetivos do desenvolvimento e do verdadeiro melhoramento da vida. As promessas
são normalmente castigadas pelos eleitores e talvez aí o jovem candidato chamista também falhou um bocado. Professor, muito obrigado por se juntar a nós nesse debate e desejo assim boa noite aí na África do Sul. Acredito que esteja a fazer muito frio, mas ajudou-nos aqui a aquecer um bocadinho o debate em relação às eleições no Zimbábue e à geopolítica aqui na África Austral. Muito boa noite. Com certeza. Muito boa noite. Bom, Fernando Lima, dizia que o professor André Thomas Hausen que hoje os políticos ainda não aprenderam a arte de elaborar projetos que sejam consentâneos àquilo que são as inspirações da população, olhando em particular a juventude. Como é que olha para esta questão, tendo em conta, em particular, o cenário que poderá se viver aqui no nosso país este ano? Temos eleições que trazem aqui um xadrez que pelo menos não nos permite prever quem poderá ser ou qual será a geografia governamental nos próximos 5 anos ao nível das autarquias. Mas pegando para esse aspecto de elaboração de projetos políticos que têm a ver com o que respondam às aspirações da população, que lições podemos tirar do que está a acontecer no Zimbábue? O que é que pode inspirar os políticos nacionais se calhar, a irem ao encontro do eleitorado? Bem, em primeiro lugar é preciso referenciar que o Zimbábue é provavelmente um dos países africanos com o maior rácio de população educada. Significa com maior nível educacional. Isto coloca a população zimbabiana num outro patamar em relação aos próprios desafios políticos e económicos. Há um bocado foi aqui referenciado en passant a questão do voto do campo e do voto da cidade, e claramente o voto urbano, neste momento no Zimbábue, é um voto no MDC. As zonas rurais estão a ser cativadas pela ZANU. Portanto, o eleitorado mais conservador vota na ZANU. Outro aspecto, e isto tem a ver com o que eu tinha dito anteriormente, de facto, as oposições, de uma maneira geral, têm um discurso contra o regime, contra o partido que está no poder. Portanto, se há esta política, nós somos contra. E não se desenvolvem, de facto, outras políticas estruturantes, outros projetos alternativos. Vemos mesmo ao nível do Parlamento, mas também sabemos as carências e as dificuldades que os partidos da oposição têm, que em muitos projetos de lei não há projetos alternativos, que muitas das asneiras que são feitas pelos partidos que são governo não são combatidas em termos de desafio sério, em termos académicos, em termos profissionais, em relação a questões de urbanismo, em questões de fundo do desenvolvimento. E isso é preciso, porque exatamente muda o discurso, traz uma nova vida ao debate político. De qualquer forma, são incontornáveis as mensagens que um voto massivo num candidato como Nelson Chamisa traz para a região. Vejamos na própria África do Sul, em que muitas vezes se tenta conotar a Aliança Democrática com o partido dos nostálgicos do apartheid. Ora, a Aliança Democrática exatamente soube dar a volta por cima. Hoje é um partido multirracial. A influência da cor mais clara não é tão importante na Aliança Democrática, e a questão da juventude é uma questão extremamente importante na Aliança Democrática, aliás, como também é importante no partido de Júlio Malema. Portanto, o fator, é verdade o que o André diz, que ser jovem não é tudo, mas o fator juventude tem sido um fator catalisador, e eu acho que nas nossas próprias eleições, quer nas autárquicas deste ano e quer nas eleições gerais do próximo ano,
o elemento de juventude vai ser um elemento extremamente importante nas eleições. Fernando Lima, trazia aqui a questão do voto rural e do voto urbano, que é uma situação que praticamente também se estende ao nosso país. Se formos olhar ao nível das autarquias, ao nível das cidades, sobretudo capitais provinciais, temos lá partidos da oposição ou dirigentes da oposição que estão à frente. E os partidos históricos de libertação têm tido um voto praticamente tradicional no nível das zonas rurais. Esta galvanização dos partidos da oposição ao nível das cidades e onde, em termos de acesso à informação, à educação, podemos considerar que é melhor comparativamente à zona rural. Podemos estabelecer um paralelismo à medida que os cidadãos nos países africanos vão acedendo à formação, à educação, à informação, vão despertando cada vez mais a sua consciência política. Podemos chegar a essa conclusão? Podemos chegar a essa conclusão, mas o cenário não é bem esse. Ou seja, nós temos uma cidade como Maputo, que é uma cidade cosmopolita, em que temos o universo político de Moçambique representado na própria capital. Mas depois, se formos para as províncias, o elemento regional e mesmo o elemento étnico é extremamente importante, porque a Frelimo tem sérias dificuldades em disputar o voto rural na região centro-norte de Moçambique. Aliás, o bastião da oposição é exatamente nessa zona, independentemente de ser voto urbano ou voto rural. Portanto, isto é uma especificidade muito moçambicana. E, portanto, estes elementos também são importantes na mobilização do voto popular, muito embora outros fatores que já foram aqui elencados, como a questão do desemprego, da insatisfação da juventude, inclusivamente o problema do discurso político, porque não é possível mobilizar uma nova geração à base dos feitos da luta de libertação. Eu sei que isto é uma heresia, há muitas pessoas que ficam chocadas com este tipo de afirmações, mas esta é a realidade. Mais as próprias constatações que nós temos hoje em termos de nova literatura, de novas pesquisas, de novos académicos que estão a sair fora da caixa no mundo académico e que põem em causa muitas das verdades absolutas que existiam aqui há 30 anos atrás. Portanto, o mundo está em evolução, o país está em evolução e se estes partidos da libertação permanecerem na sua redoma, vão ser claramente ultrapassados por novos atores políticos. Reg, numa realidade em que, ao nível da África Austral, temos, por exemplo, na África do Sul, nas eleições autárquicas, as últimas, em 2016, vimos o ANC, um partido histórico muito respeitado naquele país, a ter dificuldades imensas. Aliás, perdeu as principais capitais, como Pretória, Joanesburgo, Porto Elizabeth e a Cidade do Cabo. E mesmo aqui em Moçambique, se formos a olhar para a geografia daquilo que são as direções das autarquias, vemos que cidades como Beira, como Quilimane, até Nampula estão nas mãos da oposição. Que ventos são estes que estão a soprar? Bem, primeiro há um aspecto que é preciso, quando se analisa o processo dos partidos políticos no contexto africano, é preciso dizer que o grande problema do vazio ou da incipiência ideológica não só afeta os partidos da oposição, mas também afeta os partidos que estão na oposição. Quer dizer que os partidos ditos libertadores, no contexto sobretudo da África Austral, onde o único partido que perdeu as eleições foi o partido do Kenneth Kaunda, com Chuluba, portanto em 94, se não estou em erro. Isto demonstra que estes partidos hoje têm o grande problema de reproduzir ou produzirem um novo imaginário social
e, sobretudo, um novo imaginário que redefina o conteúdo do contrato social que tinha sido fundado há quando das independências. E num contexto em que existe uma transição geracional, existe modificação da estrutura social, da estrutura educacional, obviamente que a visão que estes partidos têm já não se compactua com aquilo que são os novos desafios no contexto atual. Se nós tivermos que perguntar quais são as fontes de legitimação desses partidos de libertação, vamos encontrar que grande parte deles, seja em Moçambique, seja no Zimbábue, seja na África do Sul, seja no Botswana, etc., etc., é que todos eles têm sempre duas justificações. Por um lado, é que nós lutamos e libertamos os países. Dois, é que nós somos a fonte do progresso. E podemos dizer extensivamente a ideia de que qualquer partido que seja, que vier, não será capaz de dar efetivamente essa transformação. Então, nós estamos numa situação profundamente complicada do ponto de vista desta percepção. Depois existe também um outro aspecto que é fundamental nos partidos da oposição, é que grande parte deles emerge não como uma visão alternativa da forma de fazer política, emerge como vamos dizer, como contestação a um partido, neste caso o partido que estava no poder. E num contexto em que existem mudanças estruturais dentro das sociedades africanas, não é só o caso de Moçambique ou da África Austral, é preciso ver também casos que estão acontecendo no Uganda, por exemplo, que onde Yoweri Museveni ganha dificilmente as zonas urbanas, mas ganha fortemente as zonas rurais. Temos o caso, por exemplo, que nós vimos no Mali, agora o processo eleitoral demonstrou grandes complicações. O caso do Ghana também é um caso muito específico que mostra que existem ventos de mudança no contexto africano, o que significa que a crise ideológica dos partidos é porque, no final de tudo, não existe pensamento político por detrás dos partidos. Se nós perguntarmos, no caso de Moçambique, qual é a visão que o MDM tem sobre o Estado, sobre a economia política do desenvolvimento, sobre o que é que significa saúde, qual é a estrutura de saúde, se é um serviço nacional, vamos liberalizar, não encontramos respostas, porque não há visão política. É uma contestação, como dizia o Lima, em relação a um partido particular. E num contexto africano, da África Austral, em que nós constatamos que existe uma certa tendência da juventude em votar, vamos dizer assim, nos partidos da oposição, ou pelo menos de contestar os partidos ditos libertadores, obviamente que demonstra que não é o problema da juventude como tal, porque eu tenho sérias dúvidas, se nós estudamos a sociologia política, vamos constatar que a divisão entre o rural e o urbano, no contexto africano atual, é relativamente complicado. Tem os trabalhos, por exemplo, que estão sendo feitos agora, me recordo de um trabalho feito, inclusive, sobre as classes médias africanas do Dominique Darbon, que mostrava, de facto, que o grande problema do continente africano, até num país que é relativamente, vamos dizer, autoritário como a Etiópia, é que nas zonas rurais existe igualmente uma contestação em relação ao poder. Porquê? Porque a miséria, a fome, a nudez, a desestruturação, o vazio em relação ao futuro afeta não só as zonas urbanas, mas afeta igualmente as zonas rurais. Agora, podemos discutir como é que afeta. Aí é que está, portanto, a grande diferença. E para terminar, eu penso que há um aspecto que é preciso colocar. As eleições no contexto do Zimbábue estão a mostrar duas coisas fundamentais. Que os partidos libertadores, no contexto da África Austral, estão numa crise estrutural. Inclusive, houve uma reunião que foi realizada no Zimbábue, cujo objetivo era como é que vamos proteger os partidos libertadores. E uma das afirmações que se fazia no documento final é que os partidos da oposição são um verdadeiro perigo para o contexto da África Austral. É por essa razão que a África do Sul fez uma coisa bastante simples em relação a Mnangagwa. Disse a Mnangagwa, portanto, que não devia tocar nem na figura do presidente Mugabe e nem na sua família. Há uma mensagem que está subjacente a isto. Quer dizer, vamos proteger-nos porque o caso da Zâmbia foi um choque no contexto da África Austral. Então, estas situações todas precisam ser vistas com bastante atenção, porque no final de tudo, o que é que vai aparecer? É que estas eleições são uma verdadeira abertura a uma nova possibilidade, mas não tenhamos ilusões. As revoluções no contexto da África Austral as suas possibilidades são mínimas, porque esses partidos da oposição igualmente ganham com o voto de contestação, não porque propuseram efetivamente projetos alternativos. Qual é o projeto alternativo do MDC? Qual é a visão política que ele propõe?
Qual é o novo contrato político que ele propõe? As propostas são absurdas muitas vezes. No contexto das eleições autárquicas, Conselho de 2013, também havia um vazio total em termos de conteúdo. As eleições interpeladas em Nampula mostraram uma absurdidade total. Mas o que aconteceu? É que, no fundo, as pessoas começam a votar em contestação em relação aos partidos que estão no poder, que não conseguem representar, ou pelo menos dar um conteúdo à visão social que está em curso e, por consequência, sofrem repressões através do voto. Isto é que é a visão, portanto, que podemos ter em relação às eleições. Hilário, os partidos políticos estão em crise profunda ou há cada vez mais um despertar político da parte dos eleitores aqui na África? Olha, os partidos políticos são como indivíduos, não é? Eles nascem, crescem, atingem o seu apogeu e entram em declínio. Não é? Nas relações internacionais temos vários cenários de grandes potências que dominaram o mundo e que hoje já não se falam dessas potências. Roma, por exemplo, não é? Então, a dinâmica política também tem essas, digamos, vicissitudes, que é preciso perceber que alguns partidos estão no poder há mais de 40 anos. Não é? E isso, de certa forma, esses partidos criaram desgaste. Há um episódio muito interessante que eu vi na saída do Adriano Novunga, do CIP, como diretor. Ele escreve um documento onde ele diz que, olha, eu já implementei todas as ideias que eu tinha para o CIP, já não tenho novas ideias. Então, os políticos também, ou os partidos, chegam ao nível que já implementaram todas as ideias possíveis, que já não têm novas ideias e não conseguem, como dizia o Reis, se reinventar, não é? E criar novas ideias que possam, não é, acompanhar a nova dinâmica. Então, eu penso que é um processo normal que está a acontecer na região, que está a acontecer na África Austral, muito em particular, que alguns partidos que eram, portanto, muito sonantes, que têm o simbolismo que têm, portanto, o valor histórico que têm, mas que não conseguiu acompanhar a dinâmica num contexto em que a partilha dos recursos vai se mostrar cada vez mais complexa. É preciso perceber que a teoria de prevenção relativa defende a ideia de que aquele grupo de pessoas, que não é um grupo muito menor, é um grupo muito grande, vai surgindo e que não vai conseguindo aceder aos recursos, vai criando percepções de que a falta desses recursos que nós não conseguimos aceder é por culpa de alguns que, portanto, têm esses recursos. Então, cria-se essas percepções todas, muito mais complexas, e que os partidos políticos não conseguem dar resposta a essas demandas. E, como consequência, há uma grande disparidade entre as expectativas e a resposta a essas expectativas. Consequentemente, esses partidos vão, de certa forma, sendo colocadas em causa as suas promessas. E as pessoas vão buscando outras alternativas. É como diz o Reis, muitas das vezes não é porque as alternativas vão trazer solução. É uma tentativa de busca de outras alternativas possíveis que possam trazer soluções. Agora, há uma questão muito interessante aqui em relação à dinâmica política moçambicana. Quando nós olhamos as eleições autárquicas, tem uma certa tendência, e nós olhamos as eleições, digamos, gerais, que tem uma tendência diferente. E eu penso que nas eleições autárquicas há um eleitorado muito mais exigente, um eleitorado que sente as assimetrias, digamos, a nível das zonas urbanas. Sente, por exemplo, quando nós falamos da nossa realidade, a ideia de pendurar-se no My Love no dia a dia, não é? E essas pessoas têm um sentimento de relativamente, vamos lá, um sentimento de vingança. E essa tendência não terá a ver com esta perspectiva de um maior despertar à medida que as pessoas vão tendo acesso à educação, à própria informação, que há assimetrias também no que diz respeito ao acesso a isso entre o campo e também a cidade. É inquestionável que a juventude vai percebendo que ter uma casa digna hoje não é uma questão de um favor, é uma questão de um direito fundamental. Ter uma educação digna é questão de um direito fundamental. Ter uma alimentação digna é questão de um direito fundamental. E esses indivíduos tornam-se cada vez mais exigentes a partir do momento que têm uma instrução muito mais elevada. E essa realidade tu verificas nas zonas urbanas. Daí que eu digo que as eleições, a nível das zonas urbanas, têm uma dinâmica diferente, tens uma juventude cada vez mais exigente, diferentemente de um indivíduo que está numa zona rural que não conhece literalmente os seus direitos, e esse indivíduo pensa que estar naquela condição é uma condição normal, é uma condição que o destino lhe colocou, e o seu grau de exigência é diferente se comparado com
cidadão de uma zona urbana. Bom, vamos quebrar um bocadinho a filosofia do nosso programa, não vamos fazer intervalo, vamos logo a seguir convidar os telespectadores para poderem também se juntar ao nosso debate, um debate que partiu daqui do estúdio, mas também foi ao exterior e agora quer juntar o telespectador que nos acompanha a partir de casa, desde já está disponível a linha, pode ligar, colocar a sua questão e também a sua visão em relação às eleições no Zimbábue, mas também aquilo que é a perspectiva em termos de mudanças, o despertar também da consciência política ao nível dos países aqui da África Austral, mas também tendo em conta muito particular aqui em Moçambique, até porque este ano vamos ter em outubro as eleições autárquicas e em 2019, próximo ano, vamos ter as eleições gerais. Ligue, participe, coloque a sua visão em relação a isto. O que é que significa esta grande participação dos zimbabueanos nestas eleições? Será uma forma de, se calhar, transmitir uma mensagem de que estamos cansados daquela mensagem histórica ou será mesmo uma questão de perceber que é preciso votar para poder mudar o rumo dos acontecimentos? Vamos ao encontro do Sr. Manácio. Boa noite. Está sim, muito boa noite. Muito boa noite, está a falar com o Manácio de Gaza. Sim, pode colocar a sua opinião. Bem, muito boa noite. Sim, está a falar com o Manácio de Gaza aqui. Sim, conseguimos ouvir. Pode colocar o seu ponto de vista. Bem, para mim, essas eleições trazem uma nova abordagem ao nível da África, porque o nosso continente, sobretudo a nossa África Austral, tem se debatido com uma situação e somos bastante conservadores, como dizia um dos painelistas aí. E outro aspecto é que, de facto, estou a gostar da forma como estão a abordar os assuntos, me parece estar a ser sem paixões. E isto é que nós precisamos dos nossos painelistas ao nível das nossas televisões. Mas também, ao nível daquilo que é a nossa realidade aqui em Moçambique, eu quero acreditar também que é, de facto, bastante encorajador que eles possam tomar novas posições rumo a essa nova independência que nós precisamos. De facto, nós em Moçambique estamos a precisar de um novo desafio, um olhar ligado a questões econômicas, um olhar ligado à questão de uma nova abordagem política. E essa nova abordagem política, muito particularmente em Moçambique, já podemos perceber que a FRELIMO está literalmente ultrapassada. E estamos esperançosos com esses resultados, convictos de que, de facto, o MDC venha a ganhar essas eleições e que também, ao nível do nosso país, possa haver um resvalamento novo. E é por aí que eu gostava de deixar a minha humilde contribuição. Muito obrigado, Sr. Manácio, que nos ligava a partir da província de Gaza, no sul do país. A linha está aberta, pode ligar, colocar o seu ponto de vista, a sua sugestão, mas também, se calhar, algum questionamento em relação a este assunto que está a debate hoje aqui no programa Linha Aberta, um programa que é feito em direto aqui a partir dos estúdios da STV em Maputo e que contamos ter todas as latitudes do país representadas aqui neste programa. Temos um telespectador que nos liga da Matola. Boa noite. Sim. Boa noite. Sr. Ismael, pode colocar o seu ponto de vista. Sim, sim. É assim. Na minha opinião, as eleições do Zimbábue demonstram aquilo que é a mudança de consciência política dos jovens a nível da África Austral. Também tem a ver com aquilo que são as desconfianças a nível dos programas que os partidos libertadores, talvez nesse caso, não conseguiram atingir no seio da sociedade. E existe um certo, talvez, cansaço em relação às promessas.
Portanto, a questão dos partidos também da oposição, eles praticamente não têm projetos que possam trazer uma mentalidade diferente às pessoas. Acaba sendo aquilo que o senhor Régio Corrado disse, que é podemos dizer, o movimento de contestação àquilo que está a acontecer em relação aos partidos que estão a governar neste caso. Este é o meu ponto de vista. Espero mesmo que sejam eleições que mostrem uma coisa diferente e avancemos nesse desenvolvimento mais aceitável para o nosso continente africano e principalmente a região da África Austral. E muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ismael, que nos ligava a partir da Matola. Estas eleições, de facto, trazem-nos elementos bastante importantes. Este nível de participação de 75% mostra claramente que é importante que os eleitores façam as urnas para expressar qualquer tipo de sentimento que seja de oposição em relação àquilo que são as políticas implementadas ao nível dos países, mas também é uma forma de mostrar que vale a pena continuar com esses partidos que nos dirigem. Portanto, vamos a Quilimane, na província da Zambésia, ao encontro do Sr. Alfredo. Boa noite, tenha bondade. Qual é o seu ponto de vista? O meu ponto de vista é a questão, os acontecimentos atuais das eleições do Zimbábue está relacionada com a evolução do conhecimento que o próprio povo tem. Estamos a referir que o povo tem, portanto, uma visão constitucional. Se estamos a referir que o povo politicamente está a evoluir, significa que estamos a mexer com a própria Constituição. A Constituição consagra não só os direitos individuais, como também consagra aquilo que são os direitos sociais, direitos econômicos e direitos políticos. E hoje em dia, na África Austral, estão disseminadas as universidades e as pessoas vão se cultivando, vão conhecendo os seus direitos. Então, é com base nesse conhecimento que as pessoas vão procurando o que é o desenvolvimento de um país. Então, há sempre uma reivindicação dos direitos econômicos, há sempre uma reivindicação dos direitos individuais, há sempre uma reivindicação dos direitos políticos, de saber o que é o valor de um voto, de saber que o cidadão precisa de votar e de ser votado. Então, é o crescimento de uma sociedade. E esse crescimento vai repercutir, naturalmente, no impacto político. Então, não é questão apenas da situação de Zimbábue, mas também a situação de toda a África. A África hoje não está a se desenvolver economicamente. Questiona-se por quê? E esse questionamento não vem ao acaso, vem de um conhecimento. Essa é a minha visão. E é a realidade que estamos a viver hoje. Este é o prenúncio. Eu tenho a certeza que a África vai ter que mudar. Tanto que a política não é estática. Ela é dinâmica. Ela vai evoluindo de acordo com o desenvolvimento, de acordo com a evolução da evolução política e histórica. Essa é a minha visão. Muito obrigado, Sr. Alfredo. Bom, dizia aqui que a África vai ter que mudar, é um ponto de vista, e estas eleições do Zimbábue, pelo menos se calhar a partir de amanhã ou depois da manhã, poderemos ter informação em relação ao significado desta participação de 75%, se é mais na tendência de mudança ou de continuidade. A linha continua aberta. Sr. Josias da Matola, boa noite.
Sim, boa noite. Boa noite. Sim, Sr. Josias, conseguimos ouvir. Sim. Já estou em linha, não é? Obrigado. Alô? Sim, estamos a ouvir perfeitamente. Pode colocar a sua opinião. Obrigado. É o seguinte, a participação massiva dos eleitores em Zimbábue é a prova mais do que evidente que estamos, como africanos, estamos a desenvolver. Eu gostava que todos os países da África Austral tomassem isso como um exemplo. Eliminássemos o índice de abstenções que temos verificado em alguns países por conta de alguma insatisfação, digamos, que temos tido, né, ao longo da nossa vida como africanos. Então acabamos abstendo-nos. Então serve, digamos, de ponto de partida para olhar isso como exemplo e temos que seguir isso aí. É algo de louvar. Infelizmente, como dizia o Sr. Regis, muitos partidos só aparecem no momento das eleições. Eles não têm, digamos, a visão política, a visão até de promover a própria imagem do partido. Como é que esses partidos aparecem e querem ter, digamos, notoriedade em um tempo, é um piscar de olhos. Isso não se justifica. Então, acaba, digamos, o eleitorado não acreditando nesses partidos. Digamos, a ideia do Sr. Regis, de fato, os partidos não constroem uma imagem a longo prazo. Muito obrigado. Muito obrigado. Era o último telespectador a nos ligar. Fernando Lima, aqui a participação dos telespectadores, se fosse usada como um barômetro, se calhar podíamos chegar à conclusão de que há um sentimento mesmo aqui ao nível de Moçambique, que há uma certa saturação do eleitorado em relação àquilo que tem sido a prestação dos partidos históricos. Dizia o Josias há pouco tempo que esta participação de 75% é um sinal de que estamos a crescer. Para si, como é que deve ser olhado o exemplo do Zimbábue, independentemente do resultado que vier a ser divulgado, como é que a nível nacional, em particular, os políticos devem pegar este exemplo e também poder se inspirar para aquilo que deverá ser a próxima performance política? Bem, eu penso que a palavra de ordem e a questão fundamental do Zimbábue é a mudança, independentemente se no fim da corrida ganhar Mnangagwa ou Nelson Chamisa. Os números deste escrutínio são claramente números de mudança e esses números têm uma influência muito grande em todos os países da África Austral e no nosso país em particular. Portanto, a mensagem de mudança é uma mensagem importante e, sobretudo, se as forças políticas do Zimbábue conseguirem fazer o desenvolvimento correto dos resultados políticos, ou seja, que não se repita o fenómeno de 2008, quando as eleições descambaram em violência. Mnangagwa, se ganhar, precisa muito de estabilidade para trazer investimentos ao seu país, para trazer melhores números em termos de economia, para fazer as pazes com a sua diáspora. Há mais de 1 milhão de zimbabianos que vivem na África do Sul, tem um exército de desempregados incrível. E, deste ponto de vista, não só a partir da questão da democracia e da liberdade, também Moçambique, e sobretudo Moçambique, porque é uma das portas naturais para a economia do Zimbábue, temos muito a beneficiar com a estabilidade económica do Zimbábue. Há aqui um pormenor, no entanto, que não deixa de ser
um aviso sério para as autoridades moçambicanas. Se houver estabilidade no Zimbábue, o Zimbábue será um outro competidor em relação a investimentos no Zimbábue e sabemos como muitas corporações internacionais, muitos fundos de investimento têm uma grande apetência pelo Zimbábue e, portanto, isto colocará Moçambique noutro patamar em termos de investimentos, porque tem mais um competidor que deixou de ser um pária aqui na região. Portanto, para mim, são estes os desafios que se colocam decorrentes destas novas eleições do Zimbábue. Régis, em 2 minutos e meio, consegue-me dizer que político devemos ter nas eleições deste ano aqui em Moçambique e também próximo ano? Bem, eu vou começar com... Existe um grande intelectual, dois, na verdade, um chama-se Achille Mbembe, que é um filósofo e politólogo camaronês que reside na África do Sul, que num dos seus maiores textos chama-se A Pós-Colonialidade, On Post-Colony, ele diz que o grande problema do continente africano é, no fundo, ter políticos cujas características se assemelham a uma ideia de falocraticidade. Quer dizer que, no final de tudo, a política tem sido vista no contexto africano enquanto um instrumento de distribuição de favores, acomodação de cliques, distribuição de recursos de poder para diferentes bases, diferentes setores. E o segundo intelectual é o Ngugi wa Thiong'o, que, para além de ter escrito The Cross Mind, escreveu o Matigar, cuja tese fundamental é que grande parte dos que libertaram o continente africano, no final de tudo, tornaram-se piores ou venais em relação àquilo que era a estrutura colonial. Olhando para essa dupla visão de dois grandes intelectuais africanos, é possível, se nós tivermos que pensar em relação à política no contexto africano, há duas responsabilidades. A primeira, a política tem que ser uma responsabilidade ética, o que pressupõe, de um lado, que o político deve ser capaz de transformar aquilo que é a condição de miséria e de fome ou de nudez, de analfabetismo, que se encontra distribuída massivamente nos países africanos, em particular no contexto da África Austral. O segundo grande desafio é que o político que que sobrevier no contexto de Moçambique ou da África Austral em particular, é preciso que ele seja capaz de reformar aquilo que é o contrato social. Porque o contrato social, no sentido de Rousseau, tem que ser a expressão da vontade popular e não apenas a congregação de vontades individuais, como dizia, o filósofo inglês Locke. Porque se nós formos por aí, teremos problemas. Então, eu penso que o político que vier, portanto, no contexto de Zimbábue, que vencer ou não, para o contexto de Moçambique igualmente, reformar o contrato social, o que é que pressupõe? São duas coisas fundamentais. A primeira é a abertura social de poder, que no contexto africano se encontra profundamente personalidade e concentrada. E esta concentração de poder cria, às vezes, incapacidade nos próprios partidos libertadores, que já não têm capacidade para fazer uma distribuição alargada das suas bases, em termos de recursos de poder, recursos simbólicos, recursos financeiros. O segundo ponto fundamental, a abertura do poder, socialmente falando, significa que devemos começar a ter uma visão um pouco mais profissional, um pouco mais ética da política. Significa a competência, a meritocracia devem ser os fundamentos básicos para que as pessoas acedam às posições de chefia, às posições de poder. E o terceiro, para terminar, é preciso que os políticos africanos compreendam que a política tem que ser um destino e tem que ser, igualmente, a formação de uma comunidade de destino. Porque, caso contrário, teremos sempre aquilo que nós temos nos países africanos, que é a confrontação pós-eleitoral e conflitos que, no fundo, resvalam muitas das vezes em destruições, e é aquilo que a gente viu em Moçambique de 2012, 2016. Hilário, com estes cenários que nos chegam de países como a África do Sul, do Zimbábue, que futuro se pode antever dos partidos históricos a nível da região? Eles desaparecem ou terão que se reinventar para poderem ir ao encontro da população, que foi a filosofia da sua criação, no fundo? Eu acho que a escolha cabe mesmo a eles, os libertadores, neste caso, a nível de toda a África,
ou eles, de facto, desaparecem se não conseguirem acompanhar a dinâmica atual, não é? Um contexto mais caracterizado por uma juventude com muitas expectativas, que exige, portanto, digamos, políticas muito mais concretas, que exigem políticas que respondem às suas necessidades, aos problemas que enfrentam no seu dia a dia. Se eles conseguirem, de facto, seguir, portanto, esta dinâmica, poderão conseguir se reinventar, não é? E conseguir continuar no campo político. Alguém dizia que um bom político é aquele que sabe distribuir os recursos para os seus governados. O que os jovens, por exemplo, querem, ou os eleitorados, ou o eleitorado do modo geral quer, é um chefe capaz de distribuir os recursos para os seus governados, é um político capaz. Atualmente nós não temos como descurar isto. A ideia de garantir os direitos fundamentais, não é, dos cidadãos é uma questão hoje que não tem como viver num campo político sem respeitar isto. Os ventos da democracia, os ventos da globalização trazem consigo essas mudanças, em que as pessoas percebem que têm direitos políticos, têm direitos econômicos, têm direitos sociais e que as pessoas querem ver todos esses direitos, portanto, respeitados. Então eu penso que os políticos, os libertadores neste caso, já que colocou essa questão, se quiserem continuar a correr nesta grande corrida no mercado político, devem se reinventar, tendo em conta todas essas mudanças, todas essas novas dinâmicas que se opõem nos dias que correm. Muito obrigado. Quero agradecer, no caso particular, os meus convidados aqui no estúdio, mas também ao professor André Thomasshausen, que juntou-se a nós a partir de Pretória, na África do Sul, e muito em especial o telespectador que nos acompanhou durante esses cerca de 90 minutos. Queremos renovar o voto de uma feliz noite, na expectativa de que tenhamos contribuído para a formação de uma sociedade cada vez mais lúcida. Boa noite, até a próxima semana.